Alô, alô, muito boa tarde, Globo Esporte está no ar e o fim de semana do jeitinho que a gente gosta, com muito Brasileirão. Hoje, o Atlético joga contra o Corinthians. Vamos começar falando do Atlético, o jogo é hoje às 9 horas da noite, jogo na Arena MRV e é pra lá que a gente vai conversar com ele, Guto Rabelo. Ô Guto, conta aqui pra gente, a torcida do Atlético tá empolgada com os bons resultados? Como é que tá a venda de ingressos? Muito boa tarde, meu velho. Boa tarde, Marcelão. Tudo bem? Para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte, olha só, a torcida do Atlético tá mais empolgada sim, a julgar pela procura por ingressos. Nós vamos ter aqui hoje o maior público da Arena desde que ela foi reaberta. Hoje será o quarto jogo do Atlético, né? Depois da reinauguração do estádio, da inauguração do gramado sintético, e vamos ter o maior público. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos. Até aqui o Atlético fez 3 jogos no seu novo gramado sintético, venceu os 3. A expectativa é de que hoje possa superar o Corinthians. Ontem, inclusive, os jogadores estiveram aqui para fazer um treinamento. O Atlético ainda está num processo de adaptação a esse gramado sintético, então a última atividade de preparação foi por aqui. O Galo vive um bom momento em relação a números, né? Se considerarmos, por exemplo, os últimos 6 jogos, o Galo venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. E como mandante tem uma força muito grande, né? O Atlético não perde há 15 jogos como mandante, sendo 11 vitórias e 4 empates, Marcelão. Agora, o bom momento, mas com desfalques importantes para essa partida. Quem que não joga certamente, Guto? Certamente não jogam o Arana e o Coelho, os dois com lesões musculares na coxa direita. Agora, uma boa notícia, tem uma boa chance do Hulk jogar sim. Ele estava com uma virose, dores na coxa direita, mas a tendência é que o grande ídolo do Atlético possa começar jogando. A gente tem um campinho para mostrar uma provável escalação do Galo para o jogo de hoje, com o Everson no gol, o Natanael na lateral direita, a zaga com o Lianco, o Alonso e na lateral esquerda o Rubens, o meio-campo com o Patrick, Alan Franco, o Gustavo Scarpa e muito possivelmente o Bernard entre na vaga que o Coelho está deixando por estar lesionado. Uma outra opção também é o Igor Gomes. E no ataque, Rony e Hulk, esse é o provável Atlético para a partida de hoje. O Júnior Santos, que está tendo mais oportunidades, é uma opção também, mas a tendência é que ele fique no banco de reservas. É o Galo buscando uma vitória importante para quem sabe entrar no G6 do Brasileirão hoje. Marcelo, um abraço. É informação que vocês querem? Guto Rabelo tem. Muito obrigado, meu velho. É isso, galera. O Galo jogando hoje contra o Corinthians. Um confronto entre as estrelas Hulk e Memphis, né não? Só que os dois são dúvidas pro jogo, né? E aí, quem que pode surgir como candidato a protagonista para essa partida? Outras feras estarão em campo. Yuri Alberto é o artilheiro e o cara do Corinthians em 2025. E tem o Rony, que é o vice-artilheiro do Galo e ainda tá tentando cair nas graças da torcida. Estrela é quem veste a camisa, chega causando alvoroço, é quem tem a cara do clube, que resolve os BOs. Então brilha Hulk! E brilha lá com a galera, vai pro alambrado. No Atlético, o Hulk sabe trazer felicidade à torcida. E do lado do Corinthians, adversário do Atlético hoje, o Memphis Depay é quem assume a bronca. Gol! Memphis Depay! Mas para o confronto de hoje, os dois são dúvidas. Hulk saiu do último jogo com dores, está com sintomas de virose. Memphis se recupera de uma lesão no tornozelo. A boa notícia é que ao redor dessas estrelas também tem gente que brilha. Rony e Yuri Alberto. Mesmo correndo por fora, os dois têm se destacado. O camisa 9 do Corinthians tem números melhores que os da estrela do time. A artilharia é dele, mais que o dobro de gols do Memphis. Yuri Alberto, golaço! Gol! O Rony está em busca de alcançar o prestígio de ídolo com a camisa do Galo. Com a lesão de Coelho no jogo do meio da semana pela Copa do Brasil e na dúvida de Hulk, fica depositada em Rony a esperança de gols no antigo rival dos tempos de Palmeiras. Quando jogava no futebol paulista, Rony marcou 3 vezes no clássico contra o Corinthians.
Pelo Galo, é o vice-artilheiro com 9 gols, 2 a menos que o Hulk. Mais um gol do Rony pelo Atlético. O Rony tá impossível, hein? E mais tarde, uma nova oportunidade de fazer a estrela, ainda coadjuvante, brilhar mais forte. Eu acredito que vai ser um jogo duro, um jogo bem disputado. E espero estar, numa grande noite para fazer uma grande partida. Agora brilha Rony! Bom dia, Thiago Reis. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esporte. Sabadão, hoje é nos embalos de sábado à noite, né? 9 horas na Arena MRV, casa cheia. E tem essa dúvida sim, Thiago, porque o atacante Hulk, no meio de semana, ele já estava com uma virose. Você conversou com ele na zona mista após o jogo contra o Maringá. Então, já teve essa questão aí, baixou a imunidade, estava o Hulk também com um problema muscular. E ontem o treino do Galo foi à tarde na própria Arena MRV, né? Para ambientação dos atletas no gramado sintético, o time do Cuca vem treinando quase sempre na véspera dos jogos na Arena MRV. O Hulk treinou, Thiago. A gente tem até uma foto aí. Quem tá no YouTube tá vendo, mas tá cheio de proteção ali na coxa, hein? É aquele tape, né? Aquela fita que o jogador coloca pra imobilizar. Coxa direita tá... A coxa e o joelho direito, né? Tá igual a múmia, tá todo enfaixado com um tape preto. Eu vou descrever pra você do rádio, é a perna direita do Hulk. A fita começa ali no alto da coxa e vai até embaixo do joelho, né? Bastante protegido. Agora... E na outra coxa também tem um pouco lá. Tem um tapezinho ali, mas ele tá treinando, né, Claudio? Ele treinou ontem, mas eu coloco como dúvida pro jogo. O Hulk, por enquanto, Thiago, nem postou a arte que ele faz, né? E coloca nas redes sociais. Então... quando ele não posta a arte, ele costuma estar fora. Vamos ver como que vai definir essa situação, o técnico Cuca, depois do jogo de quarta-feira. O Cuca até falava com a gente, né, em off ali depois do jogo, falou, eu tive que tirar o Hulk porque ele tá com desgaste, veio com virose, de vez em quando eu tenho que tirar. Ele não gosta muito, né? Mas tem hora que não tem jeito, tem que segurar. Ô Cláudio, eu o entrevistei na zona mista, entrevistei o Hulk, ele tava muito debilitado, muito mesmo. E é fato raro, né? Você vê o Hulk assim... puxando o ar pra falar, sabe? Bem anasalado. Olha, não sei não, hein? Seria uma baita ausência hoje se o Hulk não for pro jogo. E aí, Cláudio Rezende? Sim. Vamos projetar, né? Não tendo o Hulk, o Atlético tem o João, né? O garoto que veio do Guarani. João Marcelo. Pra função de centroavante. Mas não é a primeira opção, né? A primeira opção seria o Júnior Santos. Pro lugar do Hulk, eu acredito que se ele não for pro jogo, o Júnior Santos vai ser escalado junto com o Rony. E aí, Thiago, tem uma outra vaga, né? Que é do Coelho. O Coelho tá fora, a gente já sabe desde o último jogo, teve lesão muscular. Eu vejo o Bernard como favorito. Tem o Bernard, tem o Igor Gomes. No clássico, o Cuca foi com o Igor Gomes, né? Não tinha o Coelho que estava suspenso. Mas eu vejo um cenário diferente, Thiago. Aquele jogo do clássico, o Cuca tentou ali preencher mais o meio campo. E o Bernard tá precisando de uma chance boa, né, Thiago? Tá precisando de uma chance como essa. Sem o Coelho agora, em alguns jogos... Por exemplo, você tava lá como volante naquele jogo informando as substituições. Saiu o Coelho e entrou o Bernard. Então, assim, a substituição inicial do Cuca, quando sai o Coelho, normalmente é o Bernard. Então a gente pode ter hoje, se não jogar o Hulk, Bernard e Júnior Santos, nesse trio ofensivo junto com o Rony, Thiago. O Alexandre Simões, Nath Fiuza, meus comentaristas no Rádio Esportes, é óbvio. E aliás, os números mostram isso, né? O Atlético sem o Hulk tem um aproveitamento baixo, né, diminui, Cláudio? Né? E diminui, inclusive, o público nos jogos. Não, mas hoje vai lotar de qualquer jeito. Cláudio? Já temos boa venda? Tem, boa venda. Já o Atlético já chegando, já tem mais de 30 mil vendidos, a expectativa é chegar perto de 40. Boa, casa cheia. Aí casa cheia. Estádio liberado pra isso, né? Teve a liberação agora pro... Até 43 mil. A gente deve ter um público perto de 40. E aí vai ser o maior da Arena esse ano. Ô Alexandre Simões, se não tiver o Hulk à disposição, é melhor ter o Hulk. Se tiver meia boca ali, meia bomba pra jogar um tempo só, deixa o Hulk no banco e conforme for o andamento do jogo, se necessário, coloca o Hulk, ou nem isso. E não tendo o Hulk, o Júnior Santos seria a melhor opção. São características bem diferentes, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, Cláudio, Nath, quem acompanha a gente. Embora o Júnior Santos tenha vivido o melhor momento dele no ano passado no Botafogo, jogando centralizado, né? O Botafogo ainda não tinha o Igor Jesus, o Tiquinho Soares estava machucado e
o Júnior Santos atuou como o verdadeiro 9 do Botafogo, né? Principalmente naquela fase preliminar da Copa Libertadores, quando o Botafogo garantiu presença na fase de grupos. Claro, ele não tem o nível físico e técnico daquela época, né? O Júnior Santos está voltando de 2 lesões, a gente percebe claramente que ele ainda está sem o ritmo de jogo, mas é jogo muito grande, né? Então, quer dizer, o João Marcelo eu acho que é um garoto promissor, das vezes que ele entrou, chegou até a aproveitar oportunidades, mas se não tiver o Hulk, que é uma baixa tremenda, tá, Thiago? O único jogo Corinthians e Atlético na Arena MRV foi ano passado, né, Cláudio? Foi decidido pelo Hulk, não é isso? Foi. 2 gols dele de pênalti. 2 gols dele de pênalti. E o Yuri Alberto fez o gol do Corinthians, não é isso? É isso aí. Então, quer dizer, o Hulk, ele é decisivo pro Atlético, mas contra o Corinthians de forma especial. Eu lembro também uma lá em Itaquera, que fez um golaço de falta no Cássio. Então, é uma situação difícil pro Galo, que já e não aquele ano o Cudê botou ele no banco, né? E o Galo acabou sendo eliminado. Nos pênaltis, né? Botou ele depois, né? Ele até perdeu o pênalti, né? Foi. Mas é um jogo muito importante, o Galo já não tem o Coelho, não tem o Hulk, também é uma baixa significativa, mas eu acho que aí o Cuca não tem muito pra onde correr não, viu, Thiago? É o Júnior Santos mesmo formando essa dupla de ataque com o Rony. Ô, Nath Fiuza, o Júnior Santos já se mostrou e falou, até também em entrevista aqui a Itatiaia, quando eu conversei com ele no último jogo, que ele ainda está um pouco distante do seu ritmo de jogo, da sua forma ideal, que ele está buscando esse melhor condicionamento, mas o Brasileirão tem dessas, né, Nath? Numa condição de bola na fogueira, de um jogo grande, difícil como esse, sem o Hulk, vai mesmo de Júnior Santos? Seria também a sua escolha, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago. Um abraço para você que nos acompanha aqui no Rádio Esportes desse sabadão, final de semana, com o Campeonato Brasileiro. Um abraço também pro Cláudio, pro Alexandre Simões. É uma baixa super importante, é um jogo pesado pro Atlético, é um duelo direto na tabela de classificação, né? O Corinthians é o 8º colocado, o Atlético é o 9º, as equipes empatadas aí com 13 pontos, os dois times visando uma vaguinha no G6, dependendo também do que acontecer em outros jogos. Então é um confronto importante pro Galo também se manter embalado, manter essa boa sequência, um bom público na Arena MRV, o Atlético cada vez mais conquistando resultados na nova Arena MRV com esse novo gramado e de alguma forma transformando esse novo piso num aliado, num trunfo. Então é uma ausência pesada do Hulk para esse confronto por todos esses fatores e porque o Atlético já estará desfalcado do seu jogador mais regular do setor ofensivo, que é o Coelho, né? O Coelho vinha jogando melhor dos 3 ali atacantes, a gente sabe do poder de decisão do Hulk, da característica dele, da qualidade, mas o Coelho vinha correspondendo até mais. Então já é uma baixa importante, já aumentaria a responsabilidade sobre o Hulk e o Rony, independentemente de quem fosse o substituto ali pela esquerda. Já é um time com um lado esquerdo todo modificado também, já que não tem o Rubens e não tem o Coelho. Então, acho que é um Atlético que perde muito, fica mais enfraquecido, né, no seu setor ofensivo, mas para escolher aí os substitutos, eu iria também de Júnior Santos. Aí tem a possibilidade que o Simões levantava dele jogar centralizado, como já jogou, ou ele poderia jogar também mais aberto pela direita, arrastando marcação, jogada de linha de fundo, e o próprio Rony poderia jogar mais centralizado, tem essa versatilidade também. E na esquerda, eu acho que o Bernard não tem a mesma característica do Coelho, mas se assemelha mais no drible, num espaço mais curto, de ajudar numa construção também, ali por aquele lado, de se associar ao Rubens. Eu acho que pode ser Bernard e Júnior Santos. Agora, se o Hulk for jogar, aí eu acho que entra só o Bernard mesmo no lugar do Coelho, e seria uma forma de dar ao Bernard uma sequência que é merecida, né? Porque ele vem crescendo de produção.